Olá pessoal, Thiago Pontes aqui, designer e apaixonado por criação. E vou te mostrar como criar um logotipo estilo Amazon.com no Illustrator. E você poderá até criar com outra palavra, se assim desejar. É interessante que você já conheça o Illustrator e tenha um certo conhecimento no software. Não precisa ser um expert, mas é bom já pelo menos entender como ele funciona para seguir com o vídeo tranquilamente. Vamos lá! No logotipo da Amazon, a gente pode perceber que o Amazon está escrito com uma fonte um pouco mais grossa e um pouco mais boleada, e o .com é uma fonte mais tradicional, sem serifa. E indo do A até o Z, a gente vê uma setinha que representa as categorias da Amazon, né, que são as letras do alfabeto. A gente vai criar o logotipo com a palavra Smile, tá? smile.com.br, para ficar um pouquinho diferente. Eu escolhi aqui algumas fontes que eu achei interessante usar e eu vou deixar aqui para download na descrição essas 4 fontes, tá? Caso você queira utilizá-las. Mas se você quiser utilizar como uma fonte que você quer, não tem problema, e é até melhor, até aconselhável porque fica mais original. Vamos começar com o texto, vamos digitar Smile, como também .com.br em 2 caixas separadas, para que a gente possa tratar elas de forma diferentes. Aqui eu tenho uma caixa de texto com Smile e aqui o .com.br. No Smile, a fonte que eu vou utilizar é a KG. Como eu disse anteriormente, está aí para download. KG Everscience New York Regular. Gosto muito dessa fonte. Posicionei aqui onde eu quero. E aqui no .com.br, a gente vai utilizar a Roboto Condensed. Tá? Vou fazer alguns ajustes aqui para ficar do jeito que eu acho interessante. Pressionando o Alt e o botão para o lado esquerdo com a caixa de texto selecionada, eu consigo diminuir o espaçamento, que eu acho interessante. Eu acho que aqui está legal. Agora vamos fazer a setinha. No caso, vou fazer a seta que vai do S até o E. Em vez de representar as letras do alfabeto da Amazon, vai representar um sorriso, que combina com o título Smile. Utilizando a caneta, vou clicar aqui bem embaixo do S, eu vou puxar um pouquinho, né, a âncora, e vou puxar até embaixo do E. Acho que ficou legal aqui. Vou tirar o preenchimento e adicionar o contorno. Utilizando a ferramenta de seleção direta, pressionando o A, eu vou puxar aqui um pouquinho para baixo para criar a setinha. Utilizando a caneta mais uma vez, vou clicar aqui e puxar um pouquinho para fazer aquela curvaturazinha que tem. Clico bem aqui no final da seta e clico aqui para puxar mais um pouquinho para fazer outra curvatura. Mais uma vez, tiro o preenchimento e adiciono o contorno. Agora a gente tem que ajustar esse contorno. Eu vou aumentar um pouquinho para a gente enxergar. E a borda, a ponta do contorno está quadrada. A gente vai ter que arredondar. Vamos selecionar os 2 contornos, as 2 linhas. Clicamos aqui em traçado, aqui em cima. E aqui em arremate, a gente coloca a bolinha, esse botão do meio. E em canto, a gente também clica nesse canto mais arredondado. Assim eu vou conseguir manter as pontas da seta e os cantos arredondados. Perfeito? O próximo passo é ajustar a espessura dessas linhas. Eu vou logo pintar de outra cor aqui para a gente enxergar melhor. Vou utilizar um roxo, não, um magenta. Magenta não, magenta. Pintei de magenta, agora vamos ajustar as espessuras. Tem uma ferramenta no Illustrator que o atalho dela é Shift W, ou esse botãozinho aqui, ó, que é ferramenta de largura. Clicando nela, a setinha do mouse vai ficar com uma linhazinha. Colocando em cima da linha, você vê a setinha com mais. Assim você pode ajustar o contorno da linha. Eu vou bem aqui no meio, eu vou clicar e puxar. Ó, eu consigo ajustar o contorno. E só com esse movimento a gente já consegue ter a forma do sorriso. O mesmo eu vou colocar aqui na setinha. Pronto, ficou legal. Agora a gente tem que posicionar para ela pegar um pouquinho aqui do E, né? Vamos ajustar aqui. Vou até diminuir um pouquinho aqui, ó. Você ajusta como você achar mais interessante, tá? Acho que aqui ficou legal. Eu vou deixar o .com.br com a fonte light para ficar um pouquinho mais fraca. Agora a gente tem os textos e temos as linhas. Eu vou converter tudo para formas.
Porque aqui a gente tem uma linha com espessura controlada, outra linha, e eu vou converter para a forma para que a gente possa trabalhar os nós, os pontos, e consiga dar aquele efeito aqui no E que tem no logotipo da Amazon. Vou selecionar tudo, venho em objeto, expandir a aparência. Ele converteu tanto a linha quanto a setinha, mas os textos ainda não. Então eu venho mais uma vez em objeto, expandir. Ele vai perguntar o que eu quero expandir, você seleciona o objeto e preenchimento e dá OK. Assim, eu tenho formas, eu não tenho mais textos. Eu tenho um nós aqui, tá vendo? Nós. E aí a gente consegue trabalhar com os nós. A posição aqui tá boa. E agora eu vou dar aquele efeito aqui no Ezinho que tem no logotipo da Amazon. Que é como se fosse como se a setinha estivesse por cima do E. Para a gente fazer isso, a gente vai selecionar só a setinha, vem em objeto, caminho, deslocar caminho. E aí eu vou conseguir criar uma nova setinha, só que um pouco mais grossa. A gente vai colocar aqui em junções arredondado e o deslocamento 8. Esses valores que eu estou adicionando de contorno, tamanho de fonte ou deslocamento, fica a seu critério, como achar melhor, para ficar um pouquinho maior, um pouquinho menor, tá? Vou dar um OK. E aí eu tenho esta forma aqui agora. Com essa forma selecionada, eu vou selecionar o E. No caso, ele vai selecionar a palavra toda, Smile. Pegou até um pouquinho do L aqui, mas não tem problema. Perceba que a minha forma está por cima da palavra Smile. E agora eu vou recortar da palavra Smile essa partezinha aqui. E aí eu vou ter aquele efeito. Para fazer isso, eu vou utilizar o Pathfinder, que é uma ferramenta do Illustrator bem conhecida. Se você não conhece, tem um vídeo meu explicando bem direitinho, passo a passo, como utilizar o Pathfinder. É só clicar aqui em cima, tá? Vamos acessar o Pathfinder, que é em janela, Pathfinder. Vai abrir essa janelinha aqui. O Pathfinder, resumindo, ele vai fazer com que a gente consiga subtrair ou adicionar formas uma da outra. E eu quero remover essa setinha da letra E, que no caso é essa segunda opção aqui. Menos frente, ele vai remover da palavra Smile o que está na frente dele, que é a setinha, como os dois estão selecionados. Só que para evitar erros, a gente vai pressionar o Alt antes de clicar no Pathfinder, tá? A gente vai pressionar o Alt e clicar aqui, ó. Pronto, ele já aplicou o efeito que eu queria. Só que ele ainda não é uma forma. Pode ver que ele ainda está marcando aqui a setinha, mas a setinha não existe mais, né? Então a gente vai clicar em expandir. Pronto. Clicando em expandir, a gente tem a versão final. E aí, essa é a ideia para criar o logotipo da Amazon, só que com a sua palavra ou a sua cor ou a sua letra. Vou fazer alguns ajustes aqui, só para ficar mais bonitinho. Escolher uma corzinha, caindo para o roxo. Eu gosto muito do roxo. E a palavra Smile, laranja, né? Prontinho, esse seria a nossa versão final. E mais uma vez lembrando que eu deixei o download aqui embaixo dessas fontes, caso você queira utilizar, tá? Eu acho elas muito interessantes para esse tipo de logotipo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, dá o like. Se não, dá o dislike, sem problemas. O importante é mostrar a sua opinião. E se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Muito grato por você ter chegado até aqui e um beijo no coração.